Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto que é extremamente relevante para todos nós: a comunicação. Como se comunicar bem, como falar bem. São perguntas que a fonoaudióloga Débora Brum vai se propor a responder nesse livro, que se chama Comunicação Assertiva. Comunicação assertiva, no caso, seria justamente a comunicação como na percepção dela deve ser. Então, como deve ser a comunicação, como ela deve ocorrer, como ela deve ser organizada, como ela deve ser passada, quais técnicas devem ser usadas para que essa comunicação ela seja bem feita, para que todos consigam entender e para que a pessoa que esteja ouvindo a mensagem ela tenha interesse em estar participando da conversa. Então a Débora Brum ela vai falar justamente sobre esse assunto. A Débora Brum, que é uma fonoaudióloga com algumas especializações na área, tem mestrado, entre outras especializações, né? E ela escreveu esse livro porque em determinado momento da vida dela, ela já formada, ela foi chamada por um colega dela para dar uma palestra em uma empresa, onde ela falaria justamente do tema que ela tinha se formado, que é a voz, é a fala. E é um tema que, se nós pararmos e pensarmos, é um tema extremamente importante e é um tema que chamaria a atenção de um ouvinte, certo? Então ela foi até a palestra, se preparou e foi lá e começou a discursar. Só que ela percebeu que nessa experiência que ela teve de palestrar, as pessoas elas começaram a devagar sua visão, a olhar para os lados. As pessoas elas começaram a ter conversas paralelas. Algumas pessoas começaram a ficar sonolentas, então quase dormir. Ela percebeu que a palestra dela em si não prendeu a atenção das pessoas que estavam ouvindo. E ela começou a se questionar: o que eu fiz de errado? Porque é um assunto tão interessante que agrega tanto as pessoas e que é de interesse comum, porque é a comunicação está em tudo. Então o que há de errado? E aí ela começou a tentar encontrar na fala dela, na palestra dela, erros que poderiam ser mudados e transformados numa comunicação assertiva, certo? E é a partir daí que ela escreve esse livro, justamente por conseguir perceber esse erro e o quanto que uma comunicação não assertiva pode atrapalhar, né? Então, para iniciar o livro, ela vai nos falar sobre 4 tipos de comunicadores. O comunicador passivo. Na verdade, o comunicador passivo, ele é aquele comunicador que aceita tudo. Que está numa conversa, as pessoas elas falam um assunto, ele tem uma opinião diferente, mas ele tem medo de expressar a sua opinião. Então ele aceita. Ele está na conversa ali, a pessoa está falando isso, aquilo, ele é isso mesmo, tal. Só que dentro dele ele não concorda com aquilo, mas ele não tem coragem de se posicionar. Esse é o comunicador passivo. Existe também o comunicador agressivo. O comunicador agressivo é aquele comunicador que ele se impõe excessivamente e que em geral ele não usa argumentação, mas ele usa justamente a agressividade, ele usa a imposição, ele aumenta o tom de voz, ele tenta se sobrepor, ele não aceita opiniões contrárias, então não é aquele cara de argumento, ele é aquele cara, por exemplo, que aprendeu que tal coisa é certo. Se alguém vier com uma opinião diferente, aquela pessoa está errada, ele está certo, ele vai colocar a posição dele de forma muito rígida. Existe também o passivo-agressivo, que como o nome sugere, é o meio termo entre os dois, é uma linha tênue ali até, porque é até complicado de definir esse grupo. Mas basicamente eles são pessoas que elas não são nem extremas nem passivas demais, mas elas também não são efetivas para se comunicar e se posicionar. Então quem são essas pessoas? Fulano, por favor, faz tal coisa. Essa pessoa ela diz que vai fazer, só que ela demonstra que ela está insatisfeita. Então ela vai dizer mais ou menos assim: tá bom, eu vou fazer, sempre sobra para mim mesmo. Então vai ser aquela pessoa que ela não vai ter capacidade de argumentar o porquê ela não deveria fazer aquela função, e ela vai geralmente responder de forma irônica. Ela vai demonstrar descontentamento, ela vai fechar a cara, mas ela não vai se posicionar de fato. Ela vai guardar aquilo, ela vai se posicionar no máximo de uma forma irônica e de uma forma física, né? Então ela vai demonstrar com o comportamento, com a fisionomia dela. E existe o quarto grupo, né? E na percepção da Débora Brum, é o grupo que nós devemos ter como espelho e devemos seguir, que é justamente o grupo da comunicação assertiva, que são as pessoas que sabem a forma de se comunicar,
E saber a forma de se comunicar é saber até o jeito, é saber a postura, é saber ouvir também. Ela bate muito nessa tecla. Uma comunicação bem feita, ela deve ser empática. Então, ela deve ser aquela comunicação onde eu estou conversando com você, mas você tem seu lugar de fala. Você pode vir até mim e falar à vontade que eu lhe ouvirei. Então, a comunicação assertiva, ela precisa desse elemento, ela precisa da empatia, ela precisa que nós tenhamos atenção. Então, ela vai falar sobre algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, você está numa conversa com alguém. Você não deve ficar conversando com alguém aqui no celular. Isso não tem que acontecer. Se você está se comunicando com alguém e a pessoa está falando, olhe nos olhos dela. Não interrompa o que ela está dizendo. Ouça. Espere ela concluir seu argumento. E entenda uma coisa. A comunicação, ela não é uma discussão. A comunicação, ela é um diálogo. Então, a comunicação não exige que eu faça que o meu colega concorde comigo ou eu concorde com o meu amigo. Não. A comunicação, ela pode sim preservar os meus valores e os valores dele de uma forma diferente. Eu não preciso compactuar com tudo que a pessoa está me falando para ter uma conversa com ela. Eu posso, por exemplo, discordar do que ela pensa e ao mesmo tempo manter uma conversa com ela bacana, agradável, interessante para os dois, onde eu aprendo um pouco sobre o ponto de vista dela e a pessoa consegue aprender também, porque eu estou passando o meu ponto de vista de uma forma eficiente. Então a gente tem que trabalhar essa questão da comunicação assertiva, de conseguir passar a mensagem de uma forma que a pessoa se sinta atraída e ao mesmo tempo receber a mensagem de uma forma da pessoa se sentir acolhida. E para fazer isso, nós precisamos encontrar os momentos certos para isso, né? Você não pode, por exemplo, chegar numa pessoa e falar que quer que ela faça algo, sendo que essa pessoa está num momento conturbado da vida dela. Você não pode dar uma ordem muito rígida se a pessoa ela está num momento onde ela está meio reflexiva ali, onde ela talvez perdeu algum familiar. A Débora Brum fala sobre isso. Então, por exemplo, um erro na percepção dela, e isso eu acho que é muito mais em empresas, por exemplo, o funcionário acabou de perder um familiar. Aí a pessoa chega e ela quer que essa pessoa faça algo. A pessoa ela tem que ter uma certa empatia. Pô, o cara perdeu o familiar tem 3, 4 dias. A pessoa não pode chegar e falar, faz isso senão eu vou te mandar embora. A pessoa não pode chegar e falar, eu quero que você faça isso agora. Como a pessoa está num momento de sensibilidade, de introspecção, chega na pessoa e fala, por gentileza, eu sei que você está com seus afazeres e tudo mais, eu sei que você está com a mente um pouco ocupada, mas por favor faça isso. Então a comunicação assertiva, ela exige esse bom senso da gente, entende? De conseguir se colocar no lugar da pessoa e entender como é que está o estado emocional daquela pessoa. Isso não é questão de ser fraco demais, não é questão de ser bonzinho demais. Não, isso é questão de você conseguir interpretar a situação e se adaptar a ela para que o seu objetivo seja cumprido de melhor forma possível, certo? Um ponto que eu acho muito bacana do livro também é que ela resume a comunicação de uma forma muito simples. Na percepção dela, a comunicação deve ser. Como assim a comunicação deve ser? Ela deve ser S-E-I-R, ser. Ela deve ser sucinta, então não adianta você ficar enrolando para falar, você deve ser sucinto. A comunicação ela deve ser específica, ou seja, você vai falar de forma resumida, mas vai deixar claro o que você quer. Você não vai falar... Ela até usa um exemplo muito bacana no livro, que um organizador chegou no funcionário e falou, olha, na próxima reunião eu vou querer 2 monitores novos. Aí o cara, beleza. Aí ele vai lá, compra 2 monitores de computador. Aí ele vai lá e traz e coloca lá na sala de reunião. Aí quando chega o outro dia, lá na reunião, a mulher chega e fala, cadê os 2 monitores que você separou? Ele aponta para o maquinário. Aí ela fica inconformada. Mas eu não estava falando sobre esse tipo de monitor. Eu estou falando sobre monitor que organiza. Monitor ser humano, que está aqui, que monitora a reunião. Então você vê como a falta de especificidade, ela pode atrapalhar muito a comunicação e ela pode atrapalhar também no local de trabalho.
Então ela fala sobre esse ponto de ser específica. Você precisa ser resumido na questão de ser sucinto, mas você precisa ser específico no que você quer. E você precisa usar algo que seja relevante. Então você não pode ficar, por exemplo, principalmente no local de trabalho, você não pode ficar falando sobre temas banais. Você tem ali que ter sua postura e você tem que falar sobre algo importante para a empresa. Principalmente em momentos onde a comunicação ela é analisada. Você não vai, por exemplo, numa reunião onde se está falando sobre faturamento, vir falar sobre um tema que não tem relevância naquele momento, que não é pertinente. Então você deve analisar isso e deve fazer com que a sua comunicação ela venha a ser, com esses 3 pontos que são fundamentais para uma boa comunicação, né? E aí a Débora Bruna vai falar sobre coisas que atrapalham a comunicação. E isso aí serve tanto para uma conversa informal, para uma conversa formal, ou até para um monólogo, né? E o que pode atrapalhar a comunicação? O que pode atrapalhar a comunicação é a pressa para falar, então você não respira, você fala muito rápido. O que pode atrapalhar a comunicação é justamente essa não leitura de como está o estado emocional de quem está te ouvindo, isso pode atrapalhar. O que pode atrapalhar a comunicação é a falta de empatia, é a falta de respiração, é uma postura inadequada, então em vez de ter sua postura ereta, você fica conversando assim. Isso passa uma impressão de insegurança, então isso atrapalha na comunicação. Você tem que ter uma postura acertada, você precisa estar com uma postura boa para que as pessoas olhem para você com uma certa seriedade, uma pessoa que sabe realmente do que está falando. E aí ela vai entrar justamente nisso. Ela fala sobre quais são os problemas e ela vai falar sobre quais são as soluções, né? O que você deve fazer para melhorar, né, a sua comunicação. Então ela vai dar vários exercícios. O bacana do livro é justamente isso. O livro é interativo, né? Então ela consegue passar várias atividades, vários truques para você usar da fala. Então ela vai trabalhar todos esses pontos dentro da escrita dela, né? O que torna a leitura muito mais rica ainda. Aí ela vai falar justamente sobre a questão da postura, ela vai falar sobre a questão da respiração, ela vai falar sobre, por exemplo, usar palavras que chamem a atenção. Então, por exemplo, está numa conversa aqui, conversando aleatoriamente. Do nada você usa a palavra importante. Isso é importante. Se a pessoa estiver distraída, mesmo que ela esteja distraída ali, olhando já para o lado, se você falar, isso aqui é importante, na hora a pessoa ela vai prestar atenção, entendeu? Então, as palavras que você usa são muito importantes. A ênfase que você dá nas palavras é importante. O tom da sua voz é importante. Tudo é importante. A gesticulação, inclusive a gesticulação ela não pode ser exagerada. A gesticulação tem que ser num nível razoável, num nível médio. Você não pode ficar parado conversando, mas você também não pode ficar se movimentando demais. Senão você tira a atenção do que você está dizendo e você põe a atenção no seu corpo. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Equilíbrio é a chave de tudo. Equilíbrio. Então ela vai trabalhar todos esses pontos, vai falar sobre técnicas, ela vai falar sobre coisas que nós podemos fazer para ir melhorando. Então, o que eu recomendo com esse livro, por exemplo, você vai ler ele inteiro, vai ver quais são as técnicas que te fazem melhorar, e aí você vai ver como é que seria a comunicação assertiva de uma forma ideal, né? Então, quais são as características que precisam estar na comunicação assertiva, e aí você vai começar a usar as técnicas que ela te passa para ir aperfeiçoando isso. Então, por exemplo, uma das técnicas que ela passa é justamente o que eu estou fazendo agora. Gravar o vídeo para melhorar a minha comunicação, para me ver falando, para entender como é que está a minha comunicação, se eu posso melhorar, se eu preciso melhorar, se está bom, se está ruim, o que eu tenho que manter, o que eu tenho que alterar. Então, é uma autoavaliação. Essa autoavaliação ela pode ser por meio de vídeo, mas pode ser também em frente ao espelho. Então chega lá no espelho, fica de frente ao espelho e comece a conversar. Escolha um tema e fale sobre esse tema e se avalie. Você precisa, acima de tudo, entender que tipo de comunicador você é, como você está se comunicando e como você pode se transformar no comunicador que as pessoas querem ouvir. Porque a comunicação é isso. A comunicação é o que as pessoas querem ouvir ou como elas querem ouvir, né? Melhor ainda dizendo. Porque você tem que passar seu ponto de vista.
mas você precisa fazer isso da forma que as pessoas estejam atentas. Você não pode falar de qualquer forma. Você precisa ser relevante, você precisa ser atraente no que você fala. As pessoas precisam te ouvir falar e querer ouvir isso, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um livro que fica recomendação. Acho que esse vídeo, acima até de todos os demais que eu gravei aqui no canal, eu acho que é o livro que ele é mais útil para um público variado, né? Porque a comunicação está em tudo. A comunicação está entre pai e filho, a comunicação está entre patrão e funcionário, a comunicação está entre dois funcionários, a comunicação está no transporte público, a comunicação está no trânsito, a comunicação está em tudo, em tudo. Então é muito importante o tema. O livro é esse, a recomendação está aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.